Então, queridos, até 1958 não se conhecia o mecanismo em que acontecia a polimerização dos aminoácidos a partir dos códons presentes no RNA mensageiro. Esse mecanismo ainda não se conhecia. E aí aconteceu um experimento para que se elucidasse esse mecanismo. Hoje a gente vai falar sobre o RNA transportador, tá? E essa molécula é tão interessante e tão fundamental para a síntese proteica, tão pequena também, mas fundamental para a síntese proteica. E nada, queridos, eu sou a professora Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem aí o objetivo ajudar os alunos do ensino superior, os alunos que vão prestar a prova de seleção para mestrado e que vão ter conhecimento específico na área, né? Estou aí falando de tradução, né, na parte aí de biologia molecular. Também para os alunos que vão prestar mestrado para genética, para biologia molecular, biotecnologia, né? E nada, queridos, depois da vinheta a gente pega firme aí com o RNA transportador e as particularidades aí importantes sobre ele de cara aí à tradução, ok? Então fica comigo depois da vinheta. Então, queridos, falando aí do RNA transportador, né? Então, até 1958 não se tinha elucidado como efetivamente acontecia a união dos aminoácidos ou a síntese do polipeptídeo a partir da molécula de RNA mensageiro. Então, como era que acontecia? Se quimicamente eles viram, né, que as considerações quimicamente eles viram que as interações diretas entre aminoácido e a trinca ou códon presente no RNA mensageiro era improvável. Então, olha só, queridos, aqui está o RNA mensageiro e aqui o aminoácido. Era improvável, quimicamente improvável, que o aminoácido se ligasse a essa trinca, tá? A essa trinca já presente ali no RNA mensageiro. Então, Francis Crick, em 1958, com a sua equipe, fizeram experimentos e identificaram uma molécula que mediava a síntese proteica. Então, depois do experimento, existe uma molécula que media a síntese proteica. Então, eles fizeram essa descoberta, né? E essa molécula era uma molécula pequena, media 4S, né? Era uma molécula pequena em comparação a outros RNAs, ok? Então, e possuía 70 a 90 nucleotídeos, ok? E era uma molécula de RNA, que em princípio foi chamada de RNA solúvel e depois de RNA transportador. Primeiro chamaram de solúvel, depois chamaram de transportador. Outra coisa que eles identificaram também ali no experimento é que esse RNA transportador, ele continha uma sequência de trincas chamada anticódon, tá? Então, tinha uma sequência de trincas chamada anticódon e essa sequência de trincas era de trinca, né? Nesse caso especificamente falando de essa trinca ela ia parear justamente com uma trinca específica no RNA mensageiro. Então, foi chamada de anticódon e a trinca do RNA mensageiro, códon, né? A trinca correspondente, ok? Então, aqui eu desenhei mais ou menos, né? A forma do RNA transportador e ele tem mais ou menos essa característica de trevo, né? Mais ou menos essa característica aí que a professora Picasso desenhou. Então, queridos, essa partezinha aqui, trinca, anticódon,
que vai parear com um códon correspondente no RNA mensageiro. Beleza? Até aí, né? Facinho, melzinho na chupeta. Então, aí existe cada RNA transportador ligado, possui, tem, né, um aminoácido correspondente. Tá? Então, aqui eu desenhei o aminoácido e esse aminoácido, ele se liga ao extremo 3' do RNA transportador. E ele esse aminoácido se liga ao RNA transportador. E essa ligação entre o RNA transportador e o aminoácido é chamada de ativação. Ok? Então, quando o RNA transportador está ativado, ele está com o aminoácido correspondente. Ok? E essa ativação é uma ligação e é uma ligação de alta energia. Para que esse aminoácido seja ligado a esse RNA transportador, acontece aí uma ligação de alta energia, ok? E que partes se ligam? Então, a parte da carboxila, tá? Do grupo carboxila do aminoácido, com o grupo terminal hidroxila do extremo 3' do RNA transportador. Ok? Até aí, devagarzinho, para não doer. Então, que mais? E esse aminoácido, ele é o aminoácido correspondente que aquela trinca do RNA mensageiro está pedindo. Segundo quem, bebê? Segundo o código genético. Né? Então, essa trinca determina qual é o RNA transportador que vai chegar aqui segundo o aminoácido que ele esteja ali ativado. Beleza? Então, esse aminoácido é o aminoácido correspondente a esse códon. Beleza? E essa correspondência está onde? Descrita no código genético, que a gente vai falar em outra aula. Beleza, queridos? Então, outra coisa também se descobriu, que existem de 1 a 4 RNAs transportadores para cada aminoácido. Então, para cada aminoácido existem 1 a 4 RNAs transportadores. E os RNAs transportadores são transcritos de genes. Então, lembrando, flashback, o gene, né? O gene lá no DNA, acontece a transcrição, acontece a formação de um transcrito primário ou um precursor, que depois desse precursor vai acontecer o processamento, retirar o material intergênico e aí acontece a formação de, aula passada, várias moléculas de RNAs. E dentre umas dessas moléculas de RNA tem a formação do RNA, a síntese, né, do RNA transportador. Ok? Então, de novo, são transcritos de genes. Acontece a formação do transcrito primário, que é o precursor, depois do processamento, ele está lindo e maravilhoso, sintetizado para atuar na síntese proteica. Beleza, queridos? Então, vamos dar uma voltinha aqui e a gente vai para um outro momento da aula, ok? Então, uma voltinha já. Então, queridos, esse segundo momento da aula, eu vou detalhar mais a parte da ativação do RNA transportador e também como ele atua, né? Como é que acontece aí dentro do ribossomo. Claro que eu não vou estar falando especificamente da síntese proteica, é só para que vocês tenham uma ideia do movimento ali do RNA transportador dentro das subunidades, né, da subunidade, porque o RNA transportador, ele
se acopla, a atuação dele é na subunidade maior do ribossomo. Então, essa segunda parte da aula eu vou estar especificando mais essas duas partes, ok? Então, coisas importantes sobre o RNA transportador. É uma molécula pequena, né? A gente já falou aí no primeiro momento da aula. É uma molécula pequena, tem de 70 a 80 nucleotídeos, né? Mais passíveis de análises estruturais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se é uma molécula pequena, os cientistas, eles podem sim estar aí trabalhando, estar aí estudando estruturalmente essa molécula. Uma molécula pequena é uma molécula pode ser relativamente fácil de estudar estruturalmente, ok? Então, devem conter, apesar de pequenas, devem conter grande especificidade em despeito a seu tamanho. Então, queridos, pensem comigo. É uma molécula super pequena que desenvolve um papel super importante. Colocar, segundo o código genético, segundo o código determinado no RNA mensageiro, essa molécula ela deve colocar no polipeptídeo aí que está nascendo e depois crescendo o aminoácido específico, o aminoácido certinho com o que está determinando o RNA mensageiro. Então, ela deve ser ultra, mega, super, power específica, ok? Então, coisas sobre o RNA transportador. A primeira coisa, deve conter a sequência correta de anticódon para que se pareie com o códon que está no RNA mensageiro. Então, essa sequência, esse pareamento, né, 3, esse pareamento deve ser um pareamento correto, né? A sequência deve ser correta aqui no anticódon, ok? Outra coisa importante, aí já caindo aqui nessa parte que é importante e eu assim, resolvi detalhar para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece. Mais ou menos não, entenderem. Ok, queridos? Então, vamos lá. Reconhecer a aminoácido tRNA sintetase correta. Olha só, aminoácido tRNA sintetase. O que é isso? Cuidado, não coloque o nome da sua filha assim, né? Porque é um nome muito longo. Então, o que é isso? Isso nada mais é, quem é esse palavrão? Nada mais é que uma enzima, ok? E essa enzima, ela é específica para fazer uma coisa que se chama ativação do RNA transportador. Para tudo. O RNA transportador, as moléculas de RNA transportadores estão ali na célula, ok? Mas elas não estão sempre com os aminoácidos, ok? Elas não estão sempre com aminoácido. Antigamente eu acreditava, né, quando estava estudando, não sei, lá nos primórdios jurássicos, eu imaginava que o RNA transportador, ele já vinha com o seu aminoácido correspondente. E não, queridos, essa ativação acontece depois, né? Essa ativação acontece com a demanda da síntese proteica. Então, como é que acontece essa ativação? Através de uma enzima específica chamada de aminoácido tRNA sintetase. Então, como é que acontece? Esse desenho aqui, essa parte em branco, é a aminoácido, tá? Então, como é que acontece desde o princípio? A primeira coisa que acontece na hora da ativação do RNA transportador. Vem um aminoácido, se acopla ali, né? Aqui aminoácido. O aminoácido vem, se acopla aqui. Juntamente com o aminoácido, vem uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então, essa adenosina trifosfato, ela faz uma ligação, esse primeiro grupo fosfato, faz uma ligação entre o aminoácido
e o primeiro grupo fosfato. Aqui, o ATP. Beleza. Primeira coisa, veio o aminoácido e o ATP. O primeiro grupo fosfato fez uma ligação com esse aminoácido. Ok? Beleza. Seguidamente, o que acontece? Esses dois grupos fosfatos, eles são liberados. É liberado um pirofosfato. E aí, depois que esses dois grupamentos, né, de fósforo são liberados, o que acontece? O RNA transportador vem, né, se acopla aqui na aminoácido tRNA sintetase, se liga ao aminoácido correspondente e agora, adenosina monofosfato, essa adenosina monofosfato sai. Então, repetindo essa segunda parte, depois que o pirofosfato é liberado, o que acontece? A molécula de RNA transportador vem, se acopla na enzima e se liga ao aminoácido. Depois, a adenosina monofosfato depois é liberada. E com essa liberação, o que vai acontecer? Aquele RNA transportador já está ligadinho com o aminoácido correspondente. Ok? Esse aminoácido correspondente a esse RNA transportador, depois vai sair para ser utilizado onde? Lá na síntese proteica. Beleza? Então, depois disso, depois que o RNA transportador já está ativado, o nome disso é ativação do RNA transportador. Depois que o RNA transportador já estiver ativado, o que vai acontecer? Aí ele vai passar já no ribossomo, hein? Ele vai passar pelo ribossomo. E lá no ribossomo, na hora da síntese do polipeptídeo, ele vai passar por alguns sítios. O RNA, o complexo RNA ribossômico, né, que é um complexo ultra mega power importante na síntese proteica, é um dos principais, uma das principais máquinas biológicas que nós possuímos. Então, o que vai acontecer? O RNA transportador ele vai estar nos sítios, porque o ribossomo ele possui 3 sítios e cada sítio acontece uma coisa. Então, o RNA transportador ele vai passar pelo primeiro sítio, que é chamado de sítio A, depois vai passar pelo sítio P e o sítio E. Tá? Então, depois da ativação, o RNA transportador com seu respectivo aminoácido, segundo o respectivo anticódon, tá? Que vai se ligar àquele códon e aquele códon vai determinar esse aminoácido, o que vai acontecer? Aí sim ele vai para a síntese proteica, efetivamente vai atuar para a síntese proteica, ok? Então, como é que acontece? Primeiro, vamos visualizar aqui o esquema. Aqui é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele está aqui na subunidade menor do ribossomo. Tá? Ele atua na subunidade menor do ribossomo. E a subunidade maior é onde tem os sítios. Tá? Os sítios por onde o RNA mensageiro vai passar. E em cada sítio acontece uma coisa específica, beleza? Então, vamos lá. O sítio A. No sítio A é onde o RNA transportador ativado, o primeiro, ele vai ali e vai, segundo o códon determinado pelo RNA mensageiro, segundo esse códon, esse anticódon vai parear segundo o códon e esse códon vai determinar quem é esse aminoácido, beleza? Seguidamente, o que vai acontecer? O ribossomo vai para esse sentido.
a seta vai para esse sentido. Então, depois, exemplo, aqui meu braço, aqui o ribossomo. O ribossomo vai nesse sentido. Quando ele faz esse movimento, aquele RNA transportador que estava no sítio A vai passar para o sítio B, para o sítio P, perdão. Esse sítio P é o sítio da polimerização do polipeptídeo, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui acontece, aí sim, a polimerização de todos os aminoácidos. Esse é um primeiro aminoácido, ele vai se ligar com outros aminoácidos que posteriormente vão aí sendo acrescentados segundo a leitura aí do RNA mensageiro, beleza? Então, depois que acontece a união daquele aminoácido, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu falei que seria o primeiro, ok? Aqui eu já coloquei vários para que tu tenha ideia de que é aí que acontece a polimerização, no sítio P, que os aminoácidos vão se unir para formar o polipeptídeo, beleza? Então, depois disso, o que acontece? Depois disso, o ribossomo continua nesse sentido, no sentido 5' 3' do RNA transportador. E aí, o que vai acontecer? Esse RNA transportador já ligou aqui no centro peptidiltransferase, já ligou aquele aminoácido à cadeia polipeptídica e agora ele vai passar do sítio P para o sítio E. E no sítio E, o que vai acontecer? Aquele RNA transportador, é liberado. Uau, que lindo, hein, gente? Meu Deus, eu só fiz um resumo do que efetivamente é a síntese proteica, né? Só para que vocês entendam e visualizem aí como é que o RNA transportador faz, assim, né? Está aí passando, atuando em cada sítio. E o que acontece em cada sítio. Outra coisa importante, nomes, né? Nomes, centro decodificador. O que é isso? É o centro onde vai atuar, onde vai começar, né, a leitura aí do RNA transportador com o acoplamento ou pareamento do primeiro RNA transportador aí na hora da síntese proteica. Ok, queridos? Então, essas duas partes eu achei assim interessantíssimas falar para vocês com detalhe, né? Por quê? Porque, assim, às vezes a gente passa despercebido nos detalhes e como eu amo Sherlock Holmes, eu digo que os detalhes é que fazem a diferença aí no nosso conhecimento e também, principalmente, nas provas de mestrado, nas provas de seleção aí, nas provas da graduação, né, de biologia molecular. Isso aqui é biologia molecular. Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem aí, façam perguntas aqui embaixo, me perguntem pelas redes sociais aí, que vocês já sabem que eu tenho aí, e seguramente eu vou colocar aqui embaixo, tá? As minhas redes sociais. E nada, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ajudar. Eu falei de RNA transportador, tá? Falei algumas características nessa aula do RNA transportador, falei da ativação e falei do seu movimento ali no ribossomo, beleza? Então, queridos, se vocês gostaram dessa aula, se eu ajudei, coloque aquele joinha aí para ajudar o trabalho da professorinha. Também se inscreva no canal, ative o sininho e me sigam aí nas redes sociais. Eu sou a professora Ariane de Azevedo e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que vão prestar a prova de conhecimento específico para a seleção de mestrado em biotecnologia, genética, biologia molecular. Beleza, queridos? Por nada, um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau!